Mas esse lance que a gente estava conversando aí do corpo, né? Do corpo, ele tem uma data de validade que a gente. Eu não sei onde eu vi isso daí, que eu não sei a partir de quantos anos o corpo já começa a morrer, né? Ele desenvolve. Você sabe isso? A Então, gente. E é bem cedo isso, né? Que você só perde coisa, só vai. se você for ver o que era a estimativa da vida média do homem no aparecimento dele na face da Terra do Cenozoico, era ao redor dos 30 anos. 30 anos era. Ele fazia maturidade sexual na puberdade, se Cara, reproduzia e 30 anos ele era velho, não vivia mais que isso. E assim, para quem é entusiasta de ficar fazendo exageros em relação a muita coisa natural, etc., lembra que o homem, no aparecimento da face da Terra, ele comia mato e vivia no relento, né? é. Então ele vivia 30 anos, né? A sociedade evoluiu para a gente viver mais, né? O que aconteceu, né? Se a gente for falar de idade biológica, idade cronológica, né? O homem ele começou a viver muito mais do que teoricamente ele era suposto para viver. Então a medicina evoluiu, né? E a sociedade evoluiu de uma forma onde as pessoas elas começaram a conseguir ter com a facilidade necessária os recursos para se manterem bem: alimentos, conforto, proteção, tratamento. Pô, antes de Fleming da penicilina, tinha gente que morria de dor de garganta, cara. Isso Caramba! foi ontem. Quando isso? Ontem, foi 1800 e alguma coisa. Né? Caramba! Estamos falando de 100, 200 anos. Antes de Morrer Fleming, de dor de garganta. exato. Você tinha uma infecção idiota, morria de dor de garganta. Segunda Guerra Mundial, você tinha uma gangrena, você tinha uma infecção, a pessoa morria. Né? Não, Botulismo. Os não caras morreram de tinha... Morria de... Pô, paralisia infantil, foi erradicada. Né? Então, são coisas que... Né, poliomielite, né? Foram coisas que foram erradicadas. A medicina deu conta disso. Mas isso, a gente está indo contra a natureza, porque parece que geneticamente a gente é feito para só passar os genes para frente e o tempo que demora isso e depois morre. E a gente meio está enganando a natureza, prolongando isso quando não era para prolongar, Essa ou conversa é não. muito interessante, né? Porque aí você tem culturas e culturas. Se você for, por exemplo, visitar a cultura dos hebreus, né, dos judeus, eles desejam felicidade para você. E eu tenho ascendentes judeus, né, da família do meu pai, né? E algumas coisas eu tive acesso, né? Eles, por exemplo, desejam que você viva até os 120 anos. Eles desejam que você viva até os 120 anos. Né? Alguma razão tem, É, né? qual que é? Então você começa. A gente não sabe, não dá para saber, mas Ah, é da esse número tradição? é da tradição, esse número veio de algum lugar. Então, esse desejo de viver até os 120, alguma razão tem. Ninguém jogou na loteria e falou assim: ah, vou viver É. até os 120, 130, 112. Por que não 115,5, 120? Né? Mas quando você vê o que é a natureza humana, o que você tem que ver? O que é a natureza biológica e a natureza humana? Tudo bem, o homem começou a ter acesso a mais confortos, mais facilidade, a vida dele, expectativa de vida começou a aumentar, ok? Ele começou a tratar as doenças que ele não conseguia tratar, então É. os enfermos começaram a sobreviver. Ele começou a conseguir equilibrar as doenças que ele não conseguia equilibrar. Então os doentes crônicos, eles conseguiram sobreviver mais. E ele também saiu debaixo na cadeia alimentar, ele foi pro topo, né? Porque ele dominou o que era o ambiente. É. Né? Ele começou a diagnosticar as doenças que antes matavam misteriosamente. E ele começou a diagnosticar precocemente as doenças que matavam tragicamente. Só que isso não fez a gente viver mais, fez a gente sobreviver mais. Então, o sujeito que tinha diabetes, que desenvolvia uma doença coronariana, que infartava e morria com 65 anos, ele começou a viver até os 80. Viver? Não, sobreviver. É. Por quê? Porque para sobreviver até os 80, ele estava com a saúde tão debilitada, usando 5, 10 remédios diferentes, que ele perdia basicamente todas as funções dele. Então a natureza humana dos exageros, não, então já que a gente tem isso, vamos fumar, vamos encher a cara. E eu não estou falando só simplesmente qualitativamente, ou seja, o ato de você fumar um cigarro. Eu estou falando dos exageros, tá? O quanto as pessoas exageraram. A necessidade do hedonismo absoluto. Eu tenho que ter prazer imediato, frequente e a qualquer custo. Hedonismo é a busca pelo prazer, a busca A do busca prazer do pelo prazer. prazer. É. Exatamente. As pessoas começaram a entrar a gente começou a entrar numa era da sociedade que é uma busca tão grande de satisfação De ser imediata. feliz, de Ser satisfação, alegre, não ser ser feliz. alegre. É. É alegria.
E a gente fala disso se você quiser. A pessoa, ela foi buscar tanto ser alegre Isso é perigoso, momentaneamente. né? Exato. Que aí o que começou a acontecer? Em vez da vida da gente esticar, ela voltou a encolher. Porque a gente começou a se matar. Caramba. Então não tem mais o cara que fuma um cigarro, o matuto do interior, de onde eu vim, que fuma um cigarro depois do almoço. Não, tem o cara que fuma 3 maços por dia. Não tem mais o cara que senta no sábado e toma a sua dose de destilado. Tem o cara que toma uma garrafa. No sexta, no sábado e no domingo. Não tem mais o sujeito que, por exemplo, pega o seu carro, que antes tinha 75 cavalos e chegava com esforço aos 90 km por hora, né? E Eu lembro que dirige. antigamente você tava a 80 km, o carro chacoalhava, cara, na estrada. Hoje em dia você tá 120, parece que você tá a 30 km. Exatamente. Isso, cara, ele vai... E para ajudar a gente tem carro que chega a 300 km por hora. Né? Chega a 300 km por hora. Tudo é feito para você comer mais, para você ter mais prazer comendo, né? Todas as pesquisas, né, Da nossa época dos anos 2000, teve aquele documentário, Super Size Me, você lembra? Eu lembro, o cara que ficou quanto tempo só comendo em fast food? Eu não lembro 30 se era dias. Ficou 30 um mês dias. comendo só McDonald's, café, no almoço, né, Júnior? E sempre que o atendente falava, você aceita batata extra? Ele tinha que falar assim. Ele tinha que falar assim, tudo. Sim. Caramba. Ele desenvolveu hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, diabetes tipo 2. Ele ficou todo bagunçado. Todo zoado, só né? por 30 dias. Então, a gente começou a se matar. Então, o que precisa acontecer? Tá precisando haver um equilíbrio. A gente tá numa fase de transição. E eu sou otimista. E dá trabalho ser otimista, porque você tem que olhar a situação e você tem que, né, se esforçar para enxergar prós e contras. Né? Mas o que eu acho que ajuda? Acho que ajuda a era da informação. Você ter acesso a essa informação. E quer queira, quer não, você vai bombardeando. Nunca a gente teve tanta informação, né? E acesso. tanta memória. Né? A gente tem memória digital. Você tem foto do seu avô? Tenho. Quantas? Pouquíssimas. Você tem bem foto... ruins. Exatamente. Você já parou para pensar que as suas netas, o dia que elas tiverem saudade de você ou quiserem perguntar para você, para sua filha, elas vão falar assim, mas e o vovô, como era? Ela vai pegar, abrir um computador que eu nem sei como é que vai ser em 2090, holográfico. E vai falar assim, assiste o vovô aqui. E ela vai rir de você. Nossa, o vovô era super legal. Você tem essa noção? Às vezes, propositalmente, nos vídeos que eu jogo no YouTube ou no canal lá, porque todo dia de manhã, entre 8 e 9 da manhã, eu gravo o BNTC, o Banho Não Tem Calendário, onde eu respondo as perguntas do pessoal numa conversa informal. Né? E depois o Rubão e o Luquinhas, que são meus assistentes, eles sobem esse vídeo para o YouTube, editado, com os assuntos, tudo organizadinho, para facilitar o pessoal buscar essas informações. Né? E, propositalmente, eu falo alguma coisa para minhas filhas ou para minha esposa, que eventualmente a gente tem que lidar com a possibilidade que a gente não vai estar aqui. E, de fato, um dia a gente não vai estar aqui. Cara... Eu fico imaginando, sei lá, como seria doce se a minha filha com 90 anos de idade, ela pudesse numa tarde que ela tá descansada, ela fala, pô, tô com saudade do meu pai.